capítulo 1, amém? E o versículo 14. Nós estamos hoje no culto de agradecimento da campanha Chamado de Deus, amém? Temos muitos motivos para agradecer a Deus por essa campanha, porque Ele tem falado aos nossos corações, amém? Que Ele esteve aqui pelo privilégio de ser saciado pela palavra do Senhor. Cada dia tem um maná novo, né? E quem faz o bom proveito de tudo que o Senhor tem reservado para nós, com certeza tem a sua força renovada, tem o seu ânimo renovado pela palavra do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 1 e o versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já encontraram? Amém? Para que possamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim: invocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, amém? Que o Senhor Jesus possa falar conosco mais uma vez nessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos guiar, possa nos conduzir, Senhor. Prepara o nosso coração para que possamos receber a tua palavra, Senhor, pois temos fome e sede no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que ao sair daqui, nós não íamos ser apenas ouvintes, mas que íamos ser praticantes daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer nos orientar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala profundamente, Senhor, que através dessa palavra haja cura, haja, Senhor, libertação e transformação. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se sentar. Louvar ao Senhor Jesus com as salvas de palmas bem alegres para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, amém, diante de uma palavra de das histórias bíblicas, histórias que são verídicas, amém, fatos que aconteceram no ministério de Jesus. E esse daqui foi um dos fatos que foram fundamentais no ministério do nosso Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus, ele recebendo ali a ordem do seu Pai, amém, de vir para a terra para cumprir a sua missão, que seria de trazer para nós a salvação através da sua morte ali na cruz. Ele teve a sua preparação durante um tempo, e ali chegou a hora de Jesus iniciar o seu ministério aqui na terra. E ele teve ali 3 anos para anunciar a mensagem àqueles que eram seus e das pessoas que estavam ali, o seu povo, anunciar que o reino de Deus estava próximo. Aleluia. Jesus pregava: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aqueles que eram seus estavam ali tendo o privilégio de ter o próprio Deus caminhando na terra, levando a salvação para a humanidade. Amém? E ali o Senhor Jesus, ele escolheu, aqui nós vemos no livro de Marcos, os primeiros apóstolos. Eram pessoas, homens que estavam ali trabalhando, exercendo as suas funções terrenas, mas que foram escolhidos pelo Senhor Jesus para fazer algo que seria reconhecido não apenas aqui na terra, mas que levaria para a eternidade. Amém? Aqueles homens exercendo a sua profissão,
pescadores de homens. Algo que não era fácil, algo que era talvez desconhecido para eles, mas eles confiaram na palavra daquele que os chamava, deixaram as suas funções e foram após Jesus. Isso aqui é fé. Deixar algo que está ali já realizado, algo concreto, para atender ao convite de Jesus, para segui-lo, para ser pescadores de homens. Amém? E eles prontamente atenderam aquele convite do Senhor Jesus. E nós também, irmãos, recebemos esse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Pois essa comissão, Ele não fez apenas com aqueles primeiros apóstolos, depois vieram outros, mas Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele deixou a grande comissão, amém? Que é ide por todo mundo pregar o Evangelho, amém? E quem de nós tem feito isso? Temos deixado as nossas preocupações, nossos próprios anseios para seguir o chamado do Senhor Jesus. Amém? Algo que não é uma tarefa fácil, que não é uma tarefa simples, porque esses homens a qual nós lemos aqui, eles enfrentaram grandes dificuldades. Eles tiveram que sair do seu conforto para atender o chamado de Jesus. As pessoas que estavam ali na sua volta, quem sabe, né? Poderiam olhar para eles. Que essas pessoas estão agora falando desse Jesus? O chamado deles não era um chamado simples e o nosso chamado também não é. Aleluia. Amém? Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. E aí estamos falando de um reino que virá. Como as pessoas vão olhar para nós? Pessoas comuns, lá no meu trabalho, eu sou igual a qualquer um dos meus colegas de trabalho, mas eu estou ali sendo representante do reino. Eu atendi o chamado do Senhor Jesus para falar do reino de Deus, para levar o Evangelho e também ser uma pescadora de homens. Amém? Você que está aqui nessa noite também é chamado pelo Senhor para ser pescador de homens e com certeza tem enfrentado dificuldades. Amém? Porque levar a palavra, irmãos, para o mundo, a qual as pessoas estão cada dia mais cegas, cada dia mais com a sua mente fechada para as coisas que são do céu, é cada dia mais difícil, amém? Mas aquele que nos chamou, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem trabalha na minha e na tua vida, para que, não apenas pelo nosso próprio intelecto, não pelas nossas palavras, não pelas nossas próprias convicções, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, vidas se cheguem até Jesus, até o nosso Deus. Amém? Um chamado. Amém? Ele escolheu pessoas a qual talvez naquela época não fossem chamadas por alguém que quisesse influenciar uma geração. Amém? Naquela época tinham pessoas de vários status sociais, mas Jesus escolheu pessoas ali comuns, amém? Que talvez não teriam tanta influência naquele tempo, mas Jesus capacitou eles, amém? Jesus orientou aquele povo, aqueles homens para levar a palavra do Senhor. E olhando para nós, quem sabe também podemos dizer, inventar várias desculpas. Senhor, escolhe aquele irmão, escolhe aquela irmã que fala melhor do que eu, escolhe aquele irmão, aquela irmã que tem mais facilidade para falar em público. Mas Jesus não está escolhendo quem você é, Ele está te chamando, amém? Ele está te convidando, Ele nos convidou para anunciar
tua vida e na minha vida. Amém? Porque quem é obediente, quem aceita o convite do Senhor Jesus, com certeza está com seu nome escrito lá no céu. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, irmãos, essa palavra está muito na minha mente, amém? Assim, eu vou lendo, eu fico tão maravilhada. Irmãos, eles tinham tanta convicção, irmãos, tanta convicção daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam vendo em Jesus, que eles deixaram. E o que falta muitas vezes em nós é convicção, amém? É intimidade com Jesus, é estar andando mesmo com Jesus, capaz de a gente deixar, irmãos, qualquer coisa, e enfrentar qualquer dificuldade por amor desse evangelho, amém? Eles conheciam Jesus, eles sabiam, muitos naquela época queriam matar Jesus, falavam que ele era uma pessoa qualquer que estava falando ali, mas aqueles homens, aqueles 12 discípulos apóstolos, eles criam em Jesus, eles confiavam tanto que Jesus era real, que eles deixavam tudo e levavam essa palavra. Eles sofriam retaliações também, o próprio Jesus levou, né? O próprio Jesus falou assim, fazem assim com o seu mestre, imagina, né? Com aquelas pessoas. Mas eles amavam tanto a Jesus, conheciam tanto Jesus, que eles deixaram tudo para aceitar o chamado do Senhor. E a pergunta nessa noite, nós conhecemos o Jesus que nos chama? Nós estamos tendo intimidade com Ele, comunhão com Ele, para dizer, Senhor, eu sou capaz de renunciar até os meus sonhos mais profundos, para dizer, eis-me aqui para o teu chamado, para atender a tua grande comissão, Senhor. Será? Essa pergunta a gente tem que responder para nós mesmos. Amém? E ao atender o convite do Senhor Jesus, não significa que a nossa vida será uma vida a qual não vai ter nada de dificuldade, não vai ter tempestade, amém? Os discípulos em certo momento estavam ali com Jesus no barco, tudo ia bem, Jesus estava lá no fundo do barco, descansando, porque ele estava em corpo humano, ele precisava descansar, e veio uma tempestade, e o que aconteceu com aqueles discípulos? Se atemorizavam. Quantas vezes você e eu que atendemos o chamado do Senhor, estamos com Jesus no nosso barquinho, mas vem a tempestade para o teu lado, vem a tempestade para o meu lado, e eu fico desesperada, e eu fico atormentada, Senhor, não foi o Senhor que me chamou, por que é que eu estou passando por essa prova, Jesus? Não foi o Senhor que me chamou, por que é que está tendo essa dificuldade no meu ministério? Mas o Senhor Jesus está contigo nessa tempestade também. Se você não passou, vai passar. Amém? Porque a nossa vida com Jesus é isso. É estar passando por bonança, mas também ter tempo de dificuldade. Mas quando a gente clama a Jesus, Ele vem e dá apenas uma palavra para a tempestade e ela tem que se acalmar. Amém? Ela tem que se aquietar. Não tem nada que possa impedir o trabalhar do Senhor quando Ele chama. Amém? Porque Ele cuida, Ele zela, Ele guarda. E Ele também permite as situações acontecerem nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes estamos ali como aqueles discípulos, né? Jesus estava ali pregando. E as pessoas estavam ali ouvindo Jesus. E estavam dando, né? O Senhor perguntou, será que tem, né? Onde é que esse povo vai comer? E aqueles discípulos acham muito interessante, se não me engano é Filipe. Alguns discípulos falam assim, né? Ainda que tivesse tanto de dinheiro, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. E o que isso tem a ver com o chamado do Senhor? Quantas vezes o Senhor te dá algo, quantas vezes o Senhor me dá algo para fazer na sua obra e a gente acha que é tão insuficiente, amém? Que é tão pouquinho aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas Jesus, Ele provê na nossa vida, amém? Através daquele pouco que tinha ali naquele menino, o Senhor Deus multiplicou e alimentou toda aquela multidão. E às vezes o Senhor te chamou e você acha que não tem nada para oferecer, amém? Mas se você falar para Jesus apenas o que você tem nas suas mãos, aquilo que você tem na sua vida, Ele é capaz de prover, Ele é capaz
para fazer uma linda e uma maravilhosa obra, amém? E trazer almas para serem saciadas pela sua gloriosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa caminhada, esses discípulos, eles passaram por tanta coisa, amém? E o que mais toca o meu coração é o momento ali a qual Jesus, ele foi crucificado. Aquelas pessoas achavam que a sua esperança tinha morrido, amém? Aquele homem que o chamaram, aquele homem que falou para eles deixarem tudo que eles estavam fazendo, ir após ele para que fossem pescadores de homens, agora estava ali crucificado, amém? Que coisa difícil, amém? Olha a caminhada desses homens. Foi chamado, obedeceu, passou por tanta coisa. E agora estavam ali vendo o seu rei, o rei dos reis, crucificado numa cruz. Amém? São dias de trevas, são dias de dificuldade, de escuridão para aquele que ouve e atende o chamado do Senhor. Amém? É na hora do medo, é na hora da dificuldade. Pedro negou Jesus 3 vezes, os discípulos esconderam. Olha que coisa, momento de escuridão, momento de trevas na hora daquele que atende o chamado do Senhor. Quando você passar por essa hora, lembra dos discípulos também tiveram dias de noite, de escuridão, amém? De medo, o medo faz coisa, o medo fez Pedro negar Jesus, o seu melhor amigo, amém? Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Oh, glória a Deus. E ele fez questão de se apresentar naqueles homens. Ele fez questão de se reunir com aquele povo. Tomé já não acreditava, mas Jesus mostrou para ele: olha aqui, ó, as minhas mãos, eu ressuscitei. Amém? E na hora que o Senhor Jesus também se revelar na tua vida, quando você estiver passando ali pelo vale da sombra da morte, na escuridão, por amor à palavra do Senhor, o Deus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, ele vai se revelar na tua vida. Aleluia. Não é pra gente falar assim: tá vendo? Olha eu aqui. Olha eu aqui, minha irmã. Tá vendo como é que você queria me ver derrotado? Olha como é que eu tô aqui. Não é para isso, não. Não é para isso, meus irmãos. É para que o inimigo da nossa alma seja derrotado. Amém? Como diz a palavra do Senhor, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? A nossa luta é contra o adversário das nossas almas. E quando esse momento de dificuldade, de medo chegar na tua vida, o Senhor Jesus se apresentar, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Aqueles discípulos que passaram por momentos de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, eles puderam também ver Jesus subir aos céus. Amém? E eles também puderam ter a oportunidade de ser cheios do Espírito Santo ali em Atos 2 do dia de Pentecostes. Amém? Aqueles homens que tiveram tanta experiência com Deus, agora tinham alegria no seu coração de poder ser preso por amor do Evangelho. Amém? Olha que história que traz. Olha que a gente não está nem falando de um por um. Amém? Porque se for analisar a vida de cada um desses homens, irmãos, é muito lindo, né? Eu acho lindo como Pedro era ali no início, e quando ele já estava ali anunciando com ousadia, está em Atos, anunciando com ousadia a palavra do Senhor. E a história que se finaliza desses discípulos que atenderam o chamado do Senhor não é o final feliz que toda a humanidade quer. Amém? Muitos deles foram mortos a espadas. Muitos deles foram açoitados até a morte. E todo tipo de morte que a gente for pensar. Mas eles foram alegres. Amém? Eles foram até o fim. Porque eles atenderam o chamado do Senhor, não da boca para fora, mas dentro do seu coração. Amém? Eles conheciam e andavam e tinham comunhão com aquele que os chamou. Amém? E nessa noite, o Senhor Jesus, ele quer nos convidar. Amém? A estar como aqueles homens dispostos a atender o seu chamado, a atender a missão que Ele colocou na minha e na tua vida. Amém? Dizer: eis aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero anunciar a Tua palavra. Quem sabe não aqui no púlpito,
mas aonde for, que onde a gente estiver, nós íamos anunciar essa mensagem, amém? Eu estava achando tão lindo, eu comprei um livro que fala sobre um homem, que ele é um chinês, e na época do comunismo ali na China, irmãos, tanta tortura, tanto sofrimento que aquele homem passou, mas ele sentia tanta alegria no seu coração por estar com a Bíblia na mão, amém? Por estar tendo a oportunidade de anunciar clandestinamente ali a palavra do Senhor, sofrendo dores no seu próprio corpo, por amor do Evangelho. E nesse momento aqui, tem milhares de missionários em outros países levando a palavra do Senhor também. Atenderam o convite para ser pescadores de homens, o chamado do Senhor. E nós que estamos aqui em liberdade, será que nós estamos na nossa zona de conforto? Amém? Será que nós vamos continuar assim? O Senhor Jesus, Ele pergunta para mim e para você nessa noite, amém? O que você tem feito com a liberdade que o Senhor te deu? Será que você tem falado, anunciado, pregado o Evangelho do Senhor Jesus? Não apenas com a nossa palavra, mas também com as nossas atitudes, amém? Que viemos ser ministros dessa palavra poderosa, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus até que Ele venha, amém? Aleluia! Que essa palavra nessa noite possa ficar plantada no meu e no teu coração, amém? Que o nosso Senhor Jesus, Ele possa continuar a falar no seu coração e que não venhamos ser irmãos apenas ouvintes dessa palavra, mas que possamos ser praticantes dela, amém? Nessa